Eu quero, nesta data, né, realmente fazer uma análise, senador Requião, das eleições municipais que estão se processando em todos os municípios deste país. Municípios pequenos, como lá o menor município do Brasil, que é situado em São Paulo, Borá, que não tem nem 1.000 habitantes, desde esse município até os maiores, como o próprio município de São Paulo, capital, que tem mais de 15 milhões de habitantes. Mas eu venho da campanha lá no meu estado de Roraima. Lá são apenas 15 municípios, sendo que alguns municípios são maiores do que estados como Sergipe, como Alagoas e até mesmo como Santa Catarina. Municípios enormes, com uma população rarefeita e distribuída, digamos assim, nas vicinais dos assentamentos do INCRA. Maiores do ponto de vista físico? Maiores do ponto de vista territorial, evidentemente, né? E eu quero dizer que esses municípios, que têm uma grande extensão territorial, são, de fato, municípios que têm muito maiores problemas do que aqueles municípios menores, mais densos, como, por exemplo, já que citei Santa Catarina, que tem uma divisão, digamos, interna, em termos de município, muito bem feita. Isso não ocorre na região norte, não ocorre na região nordeste, porque, na verdade, existe uma dificuldade dessa redivisão territorial interna e também um viés que eu diria até que certo ponto preconceituoso de que criar municípios é uma forma de dar salários a vereadores, a prefeitos, e esquece-se, portanto, vou citar aqui um exemplo do município no meu estado, que é Caracaraí, que fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital, mas cujo, por exemplo, final fica lá na fronteira com o Amazonas e que a dificuldade de chegar lá é tamanha que o prefeito que fica na sede tem dificuldade de estar sequer durante o seu mandato indo lá algumas vezes por ano. Então é muito interessante esse aspecto geográfico, demográfico, mas me preocupa muito mais ainda agora a questão eleitoral em si, a questão da legislação eleitoral, a questão da justiça eleitoral, a questão do equipamento, do aparelhamento adequado dos órgãos de fiscalização, como no caso são o Ministério Público Estadual, como é o caso da Polícia Federal, porque pense bem, querer que numa eleição municipal um governador tomando parte ativamente numa campanha, num estado pequeno como o meu, em termos de ponto de vista econômico, porque geograficamente é do tamanho de São Paulo, praticamente. O problema é que a economia se fundamenta basicamente, ainda mais no meu estado a coisa se agrava, porque 57% da área do estado é área da União, são áreas federais, são reservas indígenas, são reservas ecológicas. E aí, o que acontece? O poderio econômico da máquina governamental é de uma maneira tão avassaladora que dificilmente, ou quem é funcionário, ou quem é parente de funcionário, ou quem é empresário, que na verdade o grande comprador ou o grande contratador de serviços de obras é o governo do Estado, e quando o governo se posiciona, por exemplo, como é o caso lá, de maneira desbragada contra os seus adversários, se torna uma coisa absurda. Por isso que eu tenho defendido aqui, senador Aníbal, que as eleições elas sejam postas de forma diferente. Por exemplo, deveria haver eleições estaduais e municipais juntas, e para prefeito, para deputado estadual e para vereador juntas, porque aí se trataria de fato da questão do Estado e dos seus municípios, e não como é hoje, em que agora é eleição só municipal,
E aí a interferência do poder estadual é muito forte junto dos municípios de estados pequenos, como é o caso do meu. E mais ainda, tenho lido esses dias que processos ainda da eleição passada de 2010 e até mesmo lá no meu estado houve uma sentença agora de uma eleição de 2004. Pasmem. Então a justiça eleitoral, ela é muito lenta, demasiadamente lenta. Não se pode acreditar que, por exemplo, agora nós estejamos tendo uma eleição municipal que, no caso do meu estado, o governador que já teve o seu mandato cassado num processo, no outro processo, agora está prestes a ser julgado de novo no Tribunal Superior Eleitoral e não julga. Por quê? Porque agora o Tribunal Superior Eleitoral está debruçado sobre as questões municipais. E, inclusive, que alguns recursos contra candidaturas de municípios não conseguem ser julgados nem nos TREs, no Tribunal Regionais Eleitorais, e nem no Tribunal Superior Eleitoral. É compreensível, porque do jeito que está organizada a nossa justiça eleitoral no país, dificilmente, realmente, as coisas andarão na rapidez que tem a duração de um mandato. Então, essa ineficiência no julgamento estimula, premia aquele que sabe que, fazendo uma falcatrua, embora seja cassado, ele usa N recursos e consegue, às vezes, até cumprir o mandato que está sob júdice. Então, é um paradoxo que a legislação tem que corrigir. E eu vou apresentar. A minha proposta vai ser, primeiro, que, já que temos justiça eleitoral, já que existem prédios do Tribunal Regional Eleitoral em todo o estado do Brasil, que existe o quadro de funcionários da Justiça Eleitoral nos estados e no nível federal feitos por concurso, por que o juiz tem que ser temporário? O juiz no estado é o juiz do estado, é o desembargador do estado, é o juiz federal, são dois ou três indicados pela Ordem dos Advogados, e isso para um mandato de 2 anos, renovável por mais 2. Ora, alguns dizem, é bom que haja esse rodízio, porque assim não se criam castas, mas isso é uma ilusão. Esse rodízio só dá, para alguns advogados, a oportunidade de ter o status de ter sido membro do Tribunal Regional Eleitoral ou ministro do Tribunal Superior Eleitoral. E com isso, a sua banca de advogado ganha o status de ter tido um ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, alguns casos até familiares, que se sucedem por gerações. Isso realmente não tem sentido. Se temos, portanto, a estrutura de uma justiça eleitoral, vamos fazer concurso para juiz eleitoral, como é o caso da Justiça do Trabalho. Nós não temos concurso para juiz do trabalho, não temos os tribunais regionais do trabalho e não temos o Tribunal Superior do Trabalho. No caso da Justiça Eleitoral, o que falta só é concurso para juiz. Não falta mais nada. Não se vai construir novos prédios, não se vai fazer concurso para funcionários, porque todos os funcionários técnicos e administrativos estão lá por concurso. Então, é preciso que a gente tenha a solidez, então, na Justiça Eleitoral. O que não dá é para estarmos numa campanha de eleição municipal em 2012 e processos de 2010, da eleição de 2010, ainda estão pendentes, seja nos tribunais regionais eleitorais, seja aqui no Tribunal Superior Eleitoral. E no caso do Tribunal Superior Eleitoral, o que estamos vivendo agora? Alguns membros do Tribunal Superior Eleitoral são também membros do Supremo Tribunal Federal. Então, eles estão envolvidos num julgamento importante para o país, que é o julgamento do mensalão, e, ao mesmo tempo, tendo que se desdobrar com as funções de ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Isso eu considero, até certo ponto, incompatível. Se, por um lado, até, ao mesmo tempo que você, se tiver que recorrer de uma decisão do TSE para o Supremo, você já tem juízes que votaram aqui, que ou se dão por impedidos, ou já são votos conhecidos que deram no Tribunal Superior Eleitoral. É preciso reformular a Justiça Eleitoral, reformular a questão da legislação no que tange a vários pontos,
Porque, por exemplo, no meu estado, o governador está patrocinando reunião com o candidato A nas repartições públicas, dizendo, prometendo e ameaçando ao mesmo tempo aqueles que têm cargos comissionados. Os empresários são achacados porque, se não cederem ao que o governador quer, eles terão, portanto, no mínimo, se fosse uma pessoa de bom senso, ele, teria a má vontade dele. Mas não é isso. Vai haver perseguição, boicote contra essas pessoas. Então, fica angustiante ver a situação do eleitor que se vê entre a cruz e a espada. Se ele tem, e eu acho que está muito bonita, por sinal, a propaganda do Tribunal Superior Eleitoral, concitando o cidadão a votar com a consciência, a votar limpo, a verificar que não adianta ele receber um benefício naquele momento da campanha e depois a cidade dele, o município dele, ficar entregue às favas, como é o que se vê por esse Brasil afora, e notadamente no meu estado. A nossa capital tem um nome muito bonito, Boa Vista, e realmente ela tem uma boa vista. Quem nunca foi a esse extremo norte do Brasil, que é o nosso estado de Roraima, imagina que lá é essa Amazônia clássica que a televisão mostra, que os filmes mostram, que é essa Amazônia de muita floresta, muito animal, e quando chega lá que vê Boa Vista, a capital, situada numa área de lavrados, que nós chamamos, de Campos Gerais, ou mais ou menos como os cerrados aqui do Centro-Oeste, fica pasmo. Uma região, uma planície de fato, uma cidade traçada, foi a segunda cidade planejada deste país, antes mesmo de Brasília, porque ela foi planejada em 1944, portanto, é uma cidade que tinha tudo para ser a melhor cidade da região norte. No entanto, não é. Por quê? Por causa de má gestão. E aí, muitos políticos maus se aproveitam justamente da lentidão da justiça eleitoral, da penca de recursos que existe na legislação eleitoral e conseguem, como conseguiu o atual governador, mesmo com a eleição fraudada, mesmo com processos julgados de cassação contra ele, conseguem que o Tribunal Superior Eleitoral não julgue a sua situação, e isso já passa, portanto, já está para completar 2 anos, completa agora em outubro, que ele tem um mandato subjúdice, mas está exercendo na plenitude o seu mandato. Então é preciso que a gente reflita e aprimore a cada ano que passe a questão de dar condição, de fato, que o eleitor vote livre, consciente e que não seja sujeito a pressões de qualquer ordem. Estou falando do município e das eleições municipais porque é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Daqui a pouco mais de 26 dias, para ser exato, nós teremos as eleições nos mais de 5.000 municípios deste país. E o que nós vemos, às vezes em não é muito diferente do que vemos na maioria deles. Infelizmente, seja o poder, digamos, da autoridade, o poder público, seja o poder econômico, seja a corrupção, toma conta da eleição. E aí, cria aquela situação de desânimo, de descrença no eleitorado, de que vale a pena realmente votar com a consciência, que vale a pena, de fato, resistir à tentação, vamos dizer assim, de receber uma oferta na hora de uma eleição. Eu me lembro de uma pesquisa que o Datafolha publicou, logo após as eleições passadas, em que cerca de 70%, 68% do eleitorado admitiu ter dado o seu voto em troca de algum favor. Ora, é difícil você condenar qualquer pessoa, assim, de um modo geral,
porque haja dessa forma. Agora, não é possível a gente deixar de acreditar que é possível mudar essa realidade e, portanto, lutar para que, de fato, nós possamos ter eleições limpas, eleições em que o eleitor seja livre, de fato, para escolher, não sofra esses atos de coação, de corrupção, e muito menos que se permita que o detentor do poder público ou do poder econômico, detentor de autoridade ou detentor de dinheiro, possa, de fato, corromper o voto e se ter, portanto, às vezes um resultado que, de fato, não é aquele que, no fundo do coração, os eleitores têm. No entanto, se nós não fizermos algumas mudanças na legislação e no sistema eleitoral, com certeza essa coisa ainda vai perdurar por muito tempo. Por isso que eu defendo, primeiro, que a justiça eleitoral ela seja permanente. O Brasil fez essa opção, um dos poucos países que tem justiça eleitoral. Já que temos, e que, como eu disse, temos prédio e quadro de funcionários, vamos fazer concurso para juízes eleitorais. E aí haver a carreira de juiz eleitoral, como há a de juiz do trabalho. Ao mesmo tempo, vamos estudar a coincidência, ou melhor, a descoincidência entre eleições estaduais e municipais e eleições federais. Nós poderíamos ter, no ano, eleições para governador, prefeito, deputados estaduais e vereadores. E um ano ou 2 anos depois, a eleição para presidente da República, deputados federais e senadores. Assim, nós teríamos eleições federais separadas das eleições estaduais. Isso, portanto, não faria contaminar os temas das eleições, porque daqui a 2 anos, em 2014, vamos ter eleições gerais chamadas. Eleição para presidente, para governadores, eleição para senadores, deputados federais e estaduais. Aí, o que acontece? O tema estadual termina predominando sobre o tema federal na eleição em cada estado, ou vice-versa. Termina que a eleição do presidente se torna tão maior que, digamos assim, abafa os problemas regionais, não são discutidos os problemas regionais adequadamente. Então, eu gostaria de colocar esses pontos de uma preocupação que eu vejo que não vai se resolver mais nessa eleição, senador Álvaro Dias, mas que pelo menos se comece agora, logo após essas eleições, a trabalhar nessas ideias. Eu quero discutir essas ideias e trabalhar nelas. Eu quero agradecer a Vossa Excelência e deixar aqui, portanto, o meu recado aos bons eleitores deste país. Votem com a consciência e não com a conveniência do momento.